Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui eu resolvi fazer por conta de uma dúvida que eu vi o pessoal perguntando num dos grupos que eu frequento lá no Facebook sobre desenvolvimento web, que é quando você utilizar uma div, numa div, quer dizer, quando você utilizar ID ou classe, né? Quando você usar uma ID ou uma classe em algum elemento do HTML, então eu resolvi fazer um videozinho aqui. Nós fizemos um código, ó, o código está aqui. Então eu tenho aqui dentro do meu body, tenho três divs, ó, uma div, duas divs, três divs. Essa é uma div, esta é outra div e esta é mais outra div. E aqui na nossa página, então nós temos aqui, ó, as três divs. E agora a gente vai então entender quando que a gente utiliza cada elemento, ok? Então vamos lá para o nosso CSS. Então aqui eu dei um reset, né? Margem 0, padding 0, border none, outline none e box sizing border box. Então agora aqui a gente vai começar a definir os divs. Definindo o div. Eu vou digitar o código, daí depois a gente comenta. Ok, então aqui eu defini, ó, que os meus divs, só o seletor, né? Meus divs vão ter uma largura de 200 pixels, uma altura de 200 pixels, tamanho de fonte 24 pixels, padding 5 pixels e borda de 1 pixel sólida e cor preta. Ok? Vamos salvar, vamos lá no e vamos dar um F5 para atualizar. Então tem aqui, ó, as três divs. Então no seletor eu defini o que? O que vai ser igual nas três divs: tamanho da div, tamanho da fonte, né? Definir essas coisas. Agora nós vamos colocar um ID em cada uma dessas divs. Então vamos lá para o código e depois a gente explica esse código melhor, beleza? Bom, então o que a gente fez aqui? A gente definiu um ID para cada uma das divs. Então ID div1, ID div2 e ID div3. No CSS, então a gente pegou aqui, ó, sinal de ID, né, que é o hash, o jogo da velha. Então div1, float left, então flutuar à esquerda. Div2, float right, flutuar à direita. E div3 a gente deu um position absolute, né, e fez top 50% da altura do navegador, né, a partir da altura do navegador 50%, left 50% e fez um transform, onde a gente deu um translate de menos 50% no topo e menos 50% na margem, no caso esquerda. O resultado então vai ficar o seguinte, ó, F5, então tá lá, ó, essa é a div1, então float left, essa é a div2, float right, e aqui, ó, esse ponto aqui, ele está a 50% de distância do topo da página e 50% de distância da margem esquerda, left 50%. E no transform, aqui, ó, transform, translate, menos 50, menos 50%, o que eu fiz? Eu peguei metade da largura dele, trouxe para a esquerda, quer dizer, trouxe para o topo, para cima e trouxe para a esquerda. Então, para manter ele exatamente no centro da página. Então, para isso que a gente usou os IDs, para definir o comportamento de cada uma div separada. Agora nós vamos criar algumas classes e com essas classes a gente vai aplicar diferentes classes em diferentes divs e pode inclusive repetir classes para você entender bem o conceito. Vamos lá?
Vamos lá então. O que eu fiz aqui, ó? Eu criei 4 classes. A classe fonte A, que eu defini a cor da fonte como branco, white. A classe fonte B, que eu defini a cor da fonte como yellow, amarelo. O fundo A, que eu defini o fundo como green, verde. E o fundo B, que eu defini o background, o fundo, como blue, azul. No HTML, então eu apliquei, ó, na div ID div1 a classe fonte A, fundo A. Na div ID 2 eu coloquei fundo B e fonte B e fundo B. E na 3 eu peguei, repeti a fonte A, ó, que eu já tinha colocado aqui na 1, e repeti o fundo B que eu já tinha colocado aqui na 2. Então as classes servem para a gente utilizar elas. Elas facilitam o desenvolvimento, porque se você souber manipular bem as classes, você pode aproveitar a mesma classe em vários lugares diferentes, e também tem essa possibilidade de atribuir mais de uma classe ao mesmo elemento. Vamos ver como é que ficou? Então F5, tá aqui, ó. Então, fundo verde com letra branca, fundo azul com letra amarela e fundo azul com letra branca. Então aqui repetiu a cor do fundo dessa aqui, e aqui repetiu a cor da fonte dessa aqui, ok? Espero que tenha sido útil esse exemplo aí de como utilizar, né, o seletor, né, no caso div, o ID, atribuindo um nome, né, para cada uma das divs, e as classes, né, reaproveitando a mesma classe em mais de uma div, ok? Grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.